Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te esperamos! Olá, graças e paz, voltamos. Graças e paz. E o nosso tema de hoje é: os justos e santos escolhem a boa parte. E o nosso texto está em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 41. Acompanhe comigo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor e ouvia ao seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas é uma necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada." Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar de escolhas. De certa forma, nós vamos usar alguns personagens aqui dentro desse contexto, né? Nós vamos falar sobre escolher a boa parte, né? Santos, os justos, né? São justificados em Jesus. Os santos que são santificados pela palavra de Deus, eles escolhem, viu, Israel, a boa parte. E qual é essa boa parte? Então nós estamos aqui diante de uma parte aqui que Jesus está a caminho de Jerusalém, certo? Ele já está sendo muito perseguido, as autoridades querem prendê-lo, querem matar Jesus. Então era uma jornada bem complicada para ele estar indo para Jerusalém. Crescia a oposição a Jesus, né, e ele está sendo entregue ali nas mãos dos pecadores. Mas a gente tem uma certeza de que pela cruz que ele enfrentaria, Jesus promoveria o nosso êxito e a nossa salvação para a vida eterna, né? E aqui o evangelista Lucas, ele narra vários acontecimentos. Nós lemos apenas o último acontecimento, mas ele está narrando, já são os últimos versículos, vários acontecimentos, né? E nós queríamos pegar aqui um pouco também do anterior, certo? Que é sobre uma parte que ele fala sobre o bom samaritano, certo? Então Jesus está indo para Jerusalém e o evangelista Lucas está narrando esses acontecimentos durante essa jornada. E nesse contexto, então, Jesus, ele é abordado pelo intérprete da lei, que coloca Jesus à prova. Depois, ele chega a essa aldeia, né, uma aldeia na casa de Marta e Maria, e tem esse momento que nós acabamos de ler, certo? Então, a gente percebe que é nesse contexto que Jesus, então, está sendo abordado por três personagens principais aqui, né? O intérprete da lei, como nós não lemos, você pode ler, que está do versículo 25 até o 37, ok? Você pode ler em casa. Então, ele confronta esse primeiro homem, né, esse intérprete da lei, confronta Jesus com uma pergunta muito interessante. Ele fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí logo depois, então, como nós lemos, ele chega ali a essa família acolhedora que Jesus amava. A palavra de Deus fala que Jesus amava essa família, formada por Marta, Maria e Lázaro, que foi o texto que nós lemos em si, né? E também Lucas, ele relata uma pergunta que Marta faz, Israel. Marta faz uma pergunta: o Senhor não se importa, olha só, com o fato da minha irmã ter deixado eu ficar fazendo as coisas sozinho? Primeiro, o intérprete da lei pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Agora Marta pergunta para Jesus: o Senhor não se importa, não? Que eu fico fazendo coisas sozinho e a minha irmã Maria não faz nada? Então, o que essas histórias, né, esses relatos por Lucas aqui têm em comum, né? O que pode falar muito e que pode falar muito aos nossos corações
nos dias de hoje, né? O que ele traz para nós, né? O que esse personagem, intérprete da lei, e que tem até o bom samaritano aí no meio também, que Jesus conta uma história para esse intérprete da lei, Maria, Marta, né? Dessas duas narrativas, né, de Lucas, o que pode nos ensinar, certo? Então, falando rapidamente aqui do intérprete da lei, nós não vamos nos ater muito ao intérprete da lei, pelo fato que nós lemos só o texto de Marta e Maria. Mas eu queria falar rapidamente sobre ele, que ele é um cara que se coloca na mesma altura de Jesus. Olha só, ele chama Jesus de mestre, certo? E ele também é um intérprete da lei, ele é um mestre conhecedor da lei, e ele pergunta então, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então esse homem faz essa pergunta, né? Mestre, chama Jesus de mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então conta uma história do bom samaritano, que nós não vamos ater aqui a história em si, você conhece, talvez você não conhecendo, você pode ler essa história, que é muito linda, e Jesus fala para ele o seguinte, olha, você não precisa fazer nada, você precisa ser, né? É o primeiro ponto aqui, que a gente precisa ser no Senhor. Então o livro do Lucas, ele é muito bom, muito lindo, genial, pois Lucas é muito intencional na sequência, porque quando ele chega aqui na parte de Maria, ele também está falando a mesma coisa para Maria e para Marta também, né? No caso aqui ele está falando para Marta, né? Então, esse mestre da lei, ele vê Jesus de uma forma, certo? Então, nós podemos nos aproximar de Jesus, enxergar Jesus, ver Jesus como apenas um mestre. Talvez da mesma patamar que nós. Nós queremos se igualar com Jesus. Se igualar com Jesus, né? E também nós podemos ver de uma outra forma, né? Que foi o caso de Maria, né? Então Maria, ela viu de uma outra forma, né? A história do bom samaritano, Jesus conta para ele, para mostrar para ele que ele conhece a lei, mas que ele precisa fazer algo que não só a lei vai obrigar ele a fazer, mas que ele seja uma pessoa, porque o bom samaritano é um homem samaritano que não se dá com os judeus, tem raiva dos judeus, mas é o único que faz alguma coisa por amor àquela pessoa que está ali na estrada, que foi assaltada, né? Então ele mostra para esse intérprete da lei, Jesus mostra para ele que ele, mesmo conhecendo a lei, a religião, a lei, não vai ajudar ele. O que ele está diante dele é o próprio Jesus, é o Senhor, e ele não reconhece isso, e por isso ele então não tem uma atitude correta, né, diante de Jesus, né? Mas Maria, como é que ela está? Qual é a atitude de Maria? O nosso outro tópico que nós temos aqui, né, como foi lido, foi lá nos versículos 38 e 39. Existe uma segunda forma de se aproximar de Jesus, que foi como Maria fez. Ela se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Diferente do homem da lei que o Senhor colocou, né, pastor? Maria, ela estava com o coração aberto, ela queria receber algo do Senhor, ela estava com aquela sede de receber a palavra de Deus, ela estava com a fome de se alimentar, que era a fome de Jesus Cristo, que era o pão da vida. Então ela se aproxima de uma forma diferente. E esse gesto que ela fez é lembrado em outros versículos. E no livro de João, em 10:32, logo após quando Lázaro morre, Jesus ele vai até a casa de Marta e Maria também, e ela se joga aos pés de Jesus. Ela se humilha, ela reconhece que na frente dela, ela está vendo o verdadeiro Messias. Coisa que o homem da lei, ele era um homem estudioso, sabia das características do Messias, como que era o Messias, né? Mas só que quando viu cara a cara, ele não percebeu. Ele não teve o discernimento. E algo que nos chama muita atenção, que foi colocado na nossa ministração, é que quando o homem, aquele homem da lei, quando ele vai falar com Jesus, no hebraico, Lucas ele coloca como se fosse a palavra curios, que significa mestre. Apenas mestre. Conhece muitas coisas, né? Apenas um mestre. Exatamente. É que nem o senhor falou, ele queria se colocar ao mesmo nível, ao mesmo patamar, né? Ao mesmo patamar de Jesus. Exatamente. E já Maria não. Quando Lucas ela
quando ela chama Jesus Cristo de Senhor, ele coloca Yeshua, que significa Yahvé. O Jeová é a nossa salvação. Isso é algo muito forte. Eu acho interessante isso, Israel, assim, pegando um gancho aqui, porque o Lucas se preocupa com esse detalhe, certo? O evangelista Lucas, ele coloca que quando o intérprete ali chega lá, ele chama Jesus de mestre, entendeu? Mas no original, mestre é curios, que é um mestre, uma pessoa que tenha autoridade sobre outra pessoa e tal, e que pode falar alguma coisa, faça isso, faça aquilo, entendeu? Mas quando ele fala que Maria sentava aos pés do Senhor, ele não coloca a tradução Senhor como mestre, né? Simplesmente como curios, mas coloca Yeshua, que é a salvação. Então, olha, eu fico fascinado assim por Lucas por conta dessa questão, né? E outro ponto que nós temos que deixar bem claro é que Maria, quando ela vai ao encontro de Jesus Cristo, ela quer que haja uma transformação nela. Ela quer que Jesus transforme ela e não justificar algo que ela está fazendo. Que ela, como aquele homem lá, ele sabia da palavra, mas só que não botava em prática o que ele sabia. O texto vai dizer que ele queria provar Jesus, né? Provar e depois Jesus. Queria se justificar quem era o próximo dele, né? E Maria não, ela está com uma atitude diferente, é verdade. Ela quer que haja uma transformação na vida dela. Exatamente. Através da humilhação, através da dedicação que ela tem. Ela entende que não há nada mais, como é que a gente fala? Mais importante naquele momento do que estar perto de Jesus. Ela larga tudo que ela está fazendo e vai até Jesus. Aí já Marta... Já é outra coisa, né? Achei interessante você falar que Maria reconhece que Jesus é o Messias, né? E no original também poderia dizer que ele é o Messias, né? O Yeshua, né? Então, olha só, nós devemos, né? Como eu falei, que existem duas formas de abordar Jesus, né? Ou estamos abordando Jesus como um mestre, que é o caso do intérprete da lei lá, que abordou ele apenas como um mestre, e pergunta o que devemos fazer, ou estamos abordando Jesus como Yeshua, que é a nossa salvação, e dizendo, Jesus, eu estou aqui, o que o Senhor pode, o que eu preciso que o Senhor faça na minha vida, o que eu estou precisando, né? Que é o caso aqui então da Marta, ela não está preocupada com isso. Marta está agitada demais, preocupada demais, com muitos fazeres, com muitas situações, e que ela não reconhece Jesus como também o Salvador. E ela também fala que ele é Senhor. Ela fala, o Senhor não se importa? Será que ela estaria chamando ali, Yeshua? Não, ela fala Senhor, no sentido assim, olha, eu estou na maior confusão aqui, tem esse monte de discípulos que eu trouxe aqui para minha casa, vou ter que arrumar pousada para todo mundo, tem comida para todo mundo, e aí como é que eu vou fazer? Aí Maria está aí, que bicha preguiçosa, né? Mulher preguiçosa, não faz nada. Talvez ela está pensando assim. Aí ela, Senhor, não se importa não? Que Maria está aí de boa e eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui cansada, sufocada. Jesus, então, dá uma resposta, né, tão linda para ela, né, que ela está equivocada demais. Marta está equivocada. Marta chega até a censurar Jesus por não repreender Maria e censura a própria irmã por não ajudar. Olha que coisa mais, assim, que fala muito aos nossos corações. Às vezes nós estamos assim. Nós estamos agindo como Marta, como intérprete. Nós estamos chegando diante de Jesus, censurando nosso irmão que está ali buscando, sabe? Eu nem falei isso na pregação, mas Deus está mostrando no meu coração que a gente está, às vezes, como Marta e esse intérprete, nos justificando o porquê eu estou fazendo alguma coisa, e aí censurando, às vezes, o meu irmão, e até reclamando com Jesus. Jesus, só eu que faço as coisas aqui, entendeu? A gente está igual a essa mulher muitas vezes, né? Então, Marta também não entendeu quem estava ali na sua frente. Ela tratou ele como apenas um mestre, não como um Senhor mesmo, como o Messias, como você colocou, né? Como Yeshua, de forma alguma, né? Então, para nós concluirmos aqui, aplicarmos ao nosso coração, queria dizer para você que Jesus faz uma afirmação para Marta, que Maria escolheu a boa parte. Olha só, a única coisa necessária que Jesus está falando para Maria, aliás, para Marta, é que Maria escolheu, que é estar aos pés de Jesus, né?
E interessante que todos os textos que falam de Maria, como você relatou, né? Tem 2 textos em João e mais esse aqui em Lucas. Sempre quando ela está diante de Jesus, onde que ela está? Aos pés de Jesus, né? Aqui nesse primeiro momento ela está aos pés de Jesus, no momento de comer junto, de comunhão, né? Mas quando ela está lá em João, capítulo 11, o irmão dela tinha morrido. Lázaro havia morrido há 4 dias e ela está lá aos pés de Jesus, clamando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E num outro momento, que é no capítulo 12 de João, ela está com um perfume caríssimo. Lavando os pés de Jesus. Quebrou o perfume e ungiu os pés de Jesus com esse perfume precioso. Ou seja, ela está ali dentro de uma atitude de adoração, Israel. Ela está adorando ali o Mestre, né? Ela está aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, para ter comunhão com Ele, para adorar Ele, para clamar a Ele. Ela sempre reconhece Ele como o Yeshua. O Senhor é a salvação. Ela reconhece isso, né? Então, por ter feito a melhor escolha, por ter optado por aquilo que é necessário, o que Maria escolheu jamais lhe será tirado. Jesus disse isso: olha, apenas uma coisa necessária, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Escolha a boa parte. Aleluia. Então Jesus, ele é aquele homem chamado o bom samaritano. Quando Jesus faz aquela comparação, aquela história, Jesus é o bom samaritano que viu a gente sendo assaltado. Diz a palavra de Deus que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele tentou nos matar, nos deixou como semi-morto. Jesus vai lá, nos pega, cura nossas feridas, passa óleo, passa vinho, carrega-nos, coloca-nos num lugar para ser cuidado. E diz: eu vou voltar. Eu vou voltar para concluir o que eu comecei, né? Então Jesus vai voltar. Ele é o bom samaritano. Ele está sempre conosco. Jesus quer sim que façamos coisas boas. Você talvez pense: pastor, então não precisamos fazer nada? Não, Jesus quer que façamos coisas boas, mas antes precisamos estar aos seus pés. Fazermos coisas boas, trabalhamos e ajudamos, não porque somos bons, mas porque alguém nos amou primeiro. Jesus nos amou primeiro e com isso nós vamos estender esse amor às outras pessoas com as nossas obras, certo? Amém. Então, nós devemos enxergar, abordar Jesus de uma maneira diferente. Nós precisamos ter atitudes diferentes, né? Talvez você tenha tido atitudes apenas de olhar para Jesus como apenas um mestre, um conhecedor de alguma coisa, e você pode perguntar: o que o Senhor, o que eu faço, Senhor? O que eu vou fazer, né? Mas a pergunta correta é Yeshua, Yahvé é a salvação. O Senhor pode fazer algo por mim? O Senhor pode fazer em mim algo que precisa ser transformado, mudado? Foi exatamente isso que Maria estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, né? Então, nosso desafio hoje é nos lançar aos pés de Jesus. Todos os dias, aos pés do Salvador, aos pés da salvação. É se lançar aos pés de Jesus arrependido do nosso pecado. É renunciar ao que eu e você achamos que temos de muito precioso. Maria tinha um perfume caríssimo, muito precioso. Ela renunciou tudo aquilo para ungir os pés de Jesus, para poder encontrar o bem mais precioso a ela, o tesouro maior que é Jesus. E que você e eu possamos, com essa palavra, escolher a boa parte. Ter a atitude correta diante de Jesus, na presença de Jesus, quando abordamos Jesus, quando chegamos diante de Jesus, quando enxergamos Jesus, nós precisamos ter a mesma atitude que Maria tem, de se lançar aos pés do Senhor Yeshua. Vamos orar? Aleluia. Amém. Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por essa palavra que é viva e eficaz. Nós te pedimos, Pai, perdão, porque muitas vezes nós somos como aquele homem e como Marta. Nós olhamos o Senhor apenas como mestre, mas te pedimos que a partir de agora nós colocaremos em prática a Tua palavra, Pai, que o Senhor deixou para nós, e seremos como Maria. Nos ensina, Senhor Espírito Santo, como orar perfeitamente. Nos ensina nós a ter a humildade de reconhecer que nós dependemos do Senhor, que nós temos que nos jogar aos pés do Senhor e pedir perdão todos os dias e pedir transformação na nossa vida. Que essa palavra fique guardada no coração de cada um e cada uma que está assistindo essa palavra oportuna. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém
Amém. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima Palavra Oportuna.